Olá, irmãos, a paz do Senhor. Boa noite para você que está assistindo a nossa transmissão. Entra no ar a partir de agora mais uma live da Renovar em Cristo. Como tradicionalmente nós temos, às sextas-feiras à noite, a nossa live Conhecendo a Palavra com o pastor Paulino. Como vocês estão? Como foi a semana de cada um de vocês? Tudo bem? Esperamos que esteja tudo certo. Desde já você pode participar, interagir, deixar o teu comentário aqui abaixo, a sua dúvida também, e ela será respondida. Compartilhe essa transmissão com o maior número de pessoas possível. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, mais engajamento nós teremos e estaremos também cumprindo a nossa missão, o ID, levando o Evangelho a toda a criatura. Vamos orar, irmãos? Vamos orar para entregar esse momento ao Senhor, para que a vontade dele nos conduza nesta sexta-feira? Oremos neste momento. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade, por estarmos reunidos na Tua presença e em Teu nome mais uma vez, Pai, para aprender sobre a Tua palavra, para aprender mais, Pai, sobre o que devemos fazer para nos aproximar de Ti, Pai, para que o nosso espírito, Pai, para que as nossas atitudes, para que as nossas ações Te agradem, estejam sempre de acordo com a Tua vontade, Senhor. Nos dê discernimento, Pai, para que possamos entender o que é para cada um de nós, Pai, porque Tu sabes de todas as coisas. Sim, Jesus, e que tudo o que façamos seja para honrar e glorificar o Teu nome, Jesus. Que possamos nesse momento, Pai, nos concentrarmos aqui para receber a Tua palavra, para receber este ensinamento e que tudo que nós venhamos a aprender, Pai, nesse momento, nessa live, ao longo dessa transmissão, a gente possa e saiba praticar em todos os dias em nossa vida cristã. É a nossa oração, Pai, e assim eu entrego a vida do pastor Paulino em Tuas mãos, Senhor Jesus, para que o capacite e para que o conduza, para que Ele ministre sobre as nossas vidas também na noite desta sexta-feira. Em Teu nome, Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Pastor Paulino, a paz do Senhor. Vale, meu amado, como tá? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, como é que está? Tudo bem, graças a Deus, pastor. Amém. Tudo certo. Bom, meus amados, estamos aqui, né? De novo, a equipe, né? O Miller, o Anderson, também o menino, Nayan. O Nayan, isso. E você, né? Estamos aqui nessa sexta-feira, mais uma vez, para falarmos sobre a palavra de Deus. Sexta-feira passada, que tu estava de folga, né? Nós falamos sobre como que os judeus viam a Jesus Cristo, o Messias, né? O que eles entendiam sobre o Messias e o porquê não aceitaram o Senhor Jesus Cristo. E quero, nesta oportunidade, falar sobre os magos, né? Tu tem ideia de quem eram esses magrão? Quem eram os magos, esses magrões? Quem eram esses camaradas que foram visitar a Jesus Cristo? Da onde que vieram? Tá? Por que vieram? O que trouxeram? O que tinham, né, nas suas mãos? Tu sabe que aqui no Brasil hoje em dia já não se tem mais esse costume, né? Mas eu me lembro que quando eu era menino, né, e não faz muito tempo isso, né? Não faz muito tempo. Eu me lembro que a minha mãe, quando ia visitar chegava algum morador novo, né, na cidade ou no bairro, e claro, isso coisa de 50 anos atrás, meio século, né? Chapecó só tinha 3 ruas, né? Só tinha 3 ruas e era o centro e mais nada, morávamos no centro. Então, quando chegava um vizinho novo que começava a construir a casa, né, e que as mulheres iam lá visitar, levavam algum presente, né, ou um pãozinho, uma cuca, né, ou algo assim, ou levavam um bule de café e já lá tomava o café, comia uma cuquinha, coisa e tal, um presente, né, de bem-vindo, seja bem-vindo à vizinhança. Aqui à esquerda a senhora tem a saída da cidade, né, aqui fica o Rio Passo dos Índios, para lá a senhora vai para Coronel Freitas, né? Vai para Quilombo, aqui vai para Erechim, que o pessoal de Erechim que veio colonizar tudo aqui, né? Que chamam pejorativamente o pessoal de Erechim dos bota amarela, né? Ah, é? E tu sabe por que bota amarela? Não sei. Bom, primeiro uma alusão porque eram tudo polaco, né? E os polacos gostam de amarelo. E outra porque eles faziam as botas e não mandavam pintar.
Então tinha um barro amarelo lá, aquele barro ia se pegando as botas e ficava com as botas amarelas. Então, eram chamados meus parentes, né, os Cebulski lá de Erechim, lá das Três Vendas, eram chamados de os botas amarelas. Os né? botas amarelas. Os Popolski, né? Mas aí não era pela cor, então, não era pela coloração da bota em si, era pelo barro na bota mesmo. É pelos dois, pelos três, do modo que você quiser entender. Porque era um polonês, gostavam de amarelo, porque não pintavam as botas de preto ou de marrom, e daí o barro se apegava e ficava com a bota amarela, é chamada de bota amarela, né? Tá? Eu gosto muito de amarelo, pastor Paulino. Eu também. Gosto muito de amarelo. Eu gosto de amarelo, marrom, tá? O vermelho não está em moda. Com frequência eu deixo a bota marrom também. Com frequência tá marrom, de poeira e de barro. E de barro. Mas e daí, meus irmãos? Depois dessa introdução assim bem legal, né? Com o Anders aqui, o Miller, né? Tá ali ligadão, Nayan. Quem eram na realidade os magos? Quem foram esses magos que vieram visitar a Jesus? Antes de nós entrar no mérito da resposta, nós temos o livro de Mateus, capítulo 2, que nós vamos ler alguns versículos, tá? Diz assim o capítulo 2, versículo 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram, versículo 2, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha só, rei dos judeus. Versículo 5, e eles lhes responderam, em Belém da Judéia, pois foi isso que disse o profeta. Versículo 7, então Herodes chamou secretamente os magos e informou-se acerca do tempo em que a estrela aparecera. E no versículo 8, e enviando-os a Belém da Judéia, disse, ide perguntai diligentemente pelo menino. Quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá e o adore. E o versículo 9, tendo eles ouvido o rei, partiram. E a estrela que tinha vindo, ou haviam visto lá do Oriente, ia adiante deles, até que chegando parou sobre o lugar aonde o menino estava. Tá? E o menino estava numa estrebaria. Tá? Então começa assim essa leitura. Esses magos, eles formavam, irmão, uma casta. O que é uma casta? É um grupo, tá? De sábios lá da região da Média Pérsia. Tá? Eles eram um grupo de sábios, uns magos, bruxos. Eu acho que não. Tá? Eram sacerdotes e na realidade eles estudavam as ciências naturais, medicina, tá? A astrologia, astronomia e cultivavam também algumas coisas divinas, porque o divino ele é muito amplo, né? Ele pode ser o divino sacro e pode também não ser o divino sacro, né? Seus nomes eram de origem indo-germânica. E aqui há registro dos três nomes deles, tá? Um se chamava Belchior, o outro se chamava Gaspar e o terceiro se chamava Baltazar. Tá? Belchior, Gaspar e Baltazar. E Baltazar, né? Só espero que não seja aquele o Gasparzinho, né? Com certeza não, né? Não é o Gasparzinho. E aí nós falávamos de presente, né, no começo, né? E eles trouxeram alguns presentes para o menino Jesus, tá? Trouxeram ouro, incenso e mirra. Trouxeram de presente para Jesus Cristo, né? Se informaram, a estrela os guiou, chegaram até lá. E apesar de serem chamados de reis ou de magos, eles eram isso. Eles eram sábios. Eles eram dedicados ao estudo das ciências, né, naturais. E lá em Mateus 2:1, né, a atribuição é de que eram três, tá? Eram três, mas na realidade não se sabe quantos eram. Mateus, esses eram três, tá? Mas dizem alguns, né, que até poderia ter sido mais, poderia ter sido um grupo grande. E alguns ventilam que Belchior veio da Europa, Gaspar da Ásia e Baltazar tenha vindo da África. Daí Baltazar seria meio morocho, né? Não seria blanquito, não acho, um morocho, né? Seria um negro,
tá? Independente, tá? Belchior, quem sabe fosse um branquelo, e o Gaspar, um asiático, né, de olhos, né, amendoados. Mas eles estiveram lá e foram lá e levaram presentes para Jesus. Porém, a Caldeia é o lugar mais aceito quanto à existência dos magos nas Escrituras. Vieram da região da Caldeia, né? A Caldeia é a região onde habitou quem? Abraão, né? Abraão habitava na Caldeia e Deus mandou ele sair da sua terra, tá? Na antiga Caldeia, na época de Nabucodonosor, já existiram, tá? Esses tipos de estudiosos, e era uma mistura, tá entendendo? De várias ciências que eles estudavam, né? Sábios, científicos, governadores, ou como diz no livro de Daniel, sátrapas, né? Sátrapas. E aí alguém diz que eram meio adivinhos, faziam leitura das estrelas e eram meio bruxos, né? Não se sabe a realidade, né? Se bruxos, né? Se dá pra gente dizer que eles tinham alguma coisa que esse negócio de bruxaria, né? O que tu acha, meu amigo Anderson? Se tinham feitiçaria, envolvimento, observavam os astros e por ali se guiavam e buscavam a bruxaria. Não dá para se afirmar. E também não dá para descartar, né? E também não dá para dizer que isso não acontecia. Porque a região ali da Caldeia, onde estava o Nabucodonosor, né, tinha alguma coisa tétrica no ar, tanto é que Daniel e seus amigos não quiseram se contaminar com a comida do rei. Depois não quiseram se dobrar diante da estátua lá que o Nabuco, né, levantou, e daí foram jogados lá no fogo, né? Alguém diria assim, no caldeirão. Né? Daniel depois foi pego orando, foi jogado, né, no meio dos leões. Tendo como base o contexto do livro e tendo como base a região, pastor, eu não descartaria. Então, se eu tivesse que optar por uma resposta, eu apostaria que ocorria algum tipo de misticismo por ali. Eu apostaria que sim. Havia alguma coisa meio... Apostaria que sim. Então, entre todos, e por ter o Espírito de Deus, tá? Daniel recebeu o nome de Rabi Mag, né? Mag de magos e Rabi de mestre, então mestre dos magos. Até porque, tá? Ele havia prestado grandes serviços lá para a nação e para o rei Nabucodonosor. E eu quero convidar você, amado, está em casa? Vamos achar no livro de Daniel, né? No capítulo 2 e no versículo 48, é isso? Vamos ver. 2:48, diz assim: Então o rei engrandeceu Daniel, lhe deu muitas grandes dádivas e pôs ele por governador de toda a província da Babilônia, o Daniel, como também por principal governador sobre todos os sábios da Babilônia. E agora eu fico pensando e conjuminando aqui, sabe, nas minhas catracas, nas minhas ideias, a influência de Daniel como homem de Deus sobre a vida desses caras, né? O quanto ele havia influenciado. E quem sabe isso, meus amados, nós só estamos conjecturando. Pode ter influenciado eles, e eles viram a estrela, né, seguiram a estrela até que chegaram aonde estava quem? Jesus Cristo. Porque no Mateus que nós lemos, atentando para a palavra, em Mateus, né, capítulo 1, e no versículo 2, na parte B, vimos a sua estrela no Oriente e viemos para o quê? Adorá-lo. Vieram para adorar. Agora a pergunta é, como que eles sabiam que aquela estrela os guiaria para essa região, para esse lugar, e de que lá tinha nascido o rei dos judeus, e viemos para adorá-lo? Porque eles foram convictos do que fariam. Então essa certeza, ela nasceu
Em algum momento. De algum momento. Alguém, de algum lugar. claro, alguém falou. Não era só por eles fazer leituras, né, pela astronomia e astrologia e tiveram o entendimento que lá tinha sido Jesus. Aí fica até legal, né, dizer que o Daniel pode ter influenciado e muito na vida deles, porque ele era o mago mor, né? E exercia grande influência. Claro, guiado pelo Espírito de Deus, tá? Mas no tempo de Jesus, os supostos sábios, eles não eram bem vistos, né? Apesar de serem parte, né, dos conselheiros de reis. Na verdade, seu crédito havia decaído muito, tá? E a grande maioria perdera a posição, o poder, a ponto de serem vistos como trapaceiros e feiticeiros. Tinha isso, né? Na época de Jesus. Tinha até um camarada lá chamado Bar-Jonas, né? Bar-Jonas não, Bar-Jesus, né? Bar quer dizer filho, né? Filho de Jesus, o que não era. E Atos dos Apóstolos, ele atribui a Simão Bar-Jesus, né, tal posição de decadência desse grupo. E nós vamos ler isso lá em Atos, né, capítulo 9, né, é falado sobre esse Bar-Jesus aí, né, interessante. Vamos ler em Atos capítulo 8, versículo 9 em diante, que diz assim, estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente praticara naquela cidade a feitiçaria, iludindo o povo, tá, de Samaria e dizer ser um grande homem, algo de importância. E todos o atendiam, quer dizer, todos iam até ele, desde o menor até o maior, dizendo, este é um grande homem com poder de Deus. 12. Eles atendiam porque já desde há muito tempo os havia enganado com o quê? Com a sua mágica. Olha só, com a sua mágica, tá? Creu até o próprio Simão, e sendo batizado, seguiu Filipe, vendo os sinais e grandes maravilhas que fazia, estava maravilhado. Então esse Simão, ele enganava o povo através do quê? De magia. De magia. E não dá para descartar que ele não era um mago, que ele não era um feiticeiro. Mas diz a palavra do quê? Que ele, ouvindo a mensagem de Deus através de Filipe, né, o camarada se converteu. Mas aqui tem uma coisa também muito interessante, a conversão, irmãos, é um fato real. O grande problema, sabe o que é? Geração de caráter. Atos 18. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes o quê? Kesef. Sabe o que é Kesef em hebraico? Dinheiro. Ofereceu um cascalho, um Kesef, dizendo, dai-me também esse poder, para que aqueles que sobre mim o puser as mãos, recebam o Espírito Santo. Tá? Pedro, porém, disse, o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, porque pensaste que o dom de Deus se compra por dinheiro. E aí vai até o versículo 24. Aí ele se arrepende, peça para que ore por ele, e quem sabe tenha se encaminhado. Tá? Agora, amados, a pergunta é assim, que representava esses presentes que os magos levaram para Jesus? Vamos dar um tempo? Tenho curiosidade em relação a isso, pastor, porque é o seguinte, em relação a isso, há muita curiosidade, eu quero voltar a um ponto, não lhe interrompi antes para que terminasse o raciocínio, e agora eu quero voltar a um ponto para que nós venhamos a explicar, e já foi explicado em uma outra oportunidade, em uma live que nós fizemos. Bar-Jesus, Bartimeu. Bartimeu é filho de Timeu. Filho de e não Timeu. em si o nome. Não é o nome. Bartimeu. Não. Bartimeu, filho de Timeu. Filho de Timeu. Porque ainda há momentos em que você lê e pode gerar uma dúvida. Era Bartimeu um homem? Era Bartimeu o filho de Timeu? Então, para que nós possamos explicar, pastor Paulino, sempre que os irmãos forem fazer a leitura da palavra, forem ler a Bíblia e se depararem com essa situação, que eles saibam de fato o que isso significa. Bartimeu, filho de Timeu. Então o cidadão aí, o Bar-Jesus, que não era Bar-Jesus, era filho de Jesus. O nome dele era Bar-Jesus, né? Quer dizer, porque assim, nós não temos nesse período sobrenomes, tá?
Nós não temos, por exemplo, Paulino da Silva. Paulino é nome, da Silva é sobrenome. Por exemplo, nós temos Paulo, né? Apóstolo Paulo de tal lugar, né? Agora, se tivesse duas pessoas na cidade, que fosse Paulo, eles iam dizer Paulo de José de Chapecó. Então era Paulo, filho do José, lá da cidade de Chapecó. Mas daí se tivesse dois Paulo, filho de José de Chapecó, ia se chamar Paulo Pequeno, filho de José de Chapecó. Então o bar era no aramaico e o ben é no hebraico. O bar é filho e o ben também é filho. Mas eles usavam o aramaico, tá? Porque o aramaico foi a primeira língua. E o hebraico eles acabaram trazendo do quê? Da diáspora, quando eles vieram lá da Babilônia. Então o Bartimeu, a palavra bar é filho, filho de Timeu. Nós temos, por exemplo, o padrasto de Jesus, José, filho de Abraão. Yosef bar Abraham, né? José, filho de Abraão. Mas isso espiritualmente, né? Bartimeu e Ben-Timeu seria então em uma outra linguagem. Ben-Timeu, Bartimeu. Ok, explicado, esclarecido, pastor Paulino. Muito esclarecedor. Porque eu confesso que também, antes da primeira explicação que nós tivemos acerca deste assunto, eu também imaginava como um nome em si, como uma nomenclatura. E depois me veio o entendimento. Bar, filho, filho de Timeu. Então, tudo fica esclarecido. Que os russos é que usam isso com um approach mais próximo das escrituras? Por exemplo, tem o livro, aquele livro sobre o Ivan, não sei se alguém já leu, o testemunho dele, o soldado no exército russo que foi morto por causa da sua fé. O nome do livro é sobre Ivan Vassilievich Moisseyev, tá? Então, o nome do menino era Ivan, tá? O seu pai se chamava Moisés, tá? E o sobrenome Vassilievich. Então, como que eles usam? Eles usam Ivan, filho de Moisés, né? Só que daí vira Ivan Moiseyevich, ou Moisseyev. E daí Vassilievich, tá? O Vassili é sobrenome ou é o nome do avô. Então, Ivan Vassilievich Moisseyev. E daí, se a menina se chama Ana, tá? O nome da mãe, a menina se chama Ana, né? E a mãe também se chama Ana. E o sobrenome é Vassilievich. Ficaria Ana Anavirova Vassilievich. Então, quem ouve o nome, por exemplo, Ivan Moisseyev Vassilievich, sabe que o Ivan, o nome do pai dele era Moisés, né? E o sobrenome é Vassilievich, ou filho de Vassili, né? Ivan Vassilievich Moisseyev, né? Também tem isso. Então, tem algumas pessoas que são José sobrinho, quer dizer, o tio era José, José filho, então o pai também era José, ou José neto, né? O vô era o mesmo nome do menino. Mais ou menos por aí, né? E quero voltar mais um ponto, pastor Paulino, para que a gente possa agilizar também, porque eu gostaria de uma explicação no tempo atual sobre isso. Nós tivemos um belo exemplo do cidadão que imaginou que com o seu dinheiro poderia comprar os dons. Achou que com dinheiro eu compro os dons e a partir de agora eu passo a realizar as mesmas obras. Então, em relação a isso, pastor Paulino, eu quero trazer a uma questão aplicada ao dízimo e também das pessoas que porventura ainda não conhecem e muitas vezes acreditam que a boa obra em si é o suficiente para a salvação e a boa obra praticada com finanças, por exemplo, para que nós possamos sair dessa confusão e esclarecer o caminho. Então, a finança, as boas obras que vêm da aplicação de finanças, elas não são o suficiente. E assim como, pastor Paulino, eu gostaria de saber,
A pessoa que ela é uma dizimista fiel, ela contribui com o seu dízimo e com as suas ofertas, mas além disso, dessa contribuição, ela não faz algo mais na obra do Senhor e ela dispõe de tempo para isso. Por exemplo, ela poderia estar aplicando a um trabalho algo na obra do Senhor. O dízimo em si também, pastor Paulino, a contribuição em ofertas, esses 10% também não seria do nosso tempo em aplicação à obra do Senhor? Também não seria da aplicação do conhecimento, do estudo da palavra? Bom, a princípio é assim, existe uma grande resistência em relação ao dízimo e nós temos pessoas afirmando que hoje, durante essa dispensação, que é a dispensação da graça, depois que veio Jesus Cristo, não se deve mais dizimar, que dízimo é uma coisa lá do Velho Testamento. No entanto, nós vemos em algum momento nas Escrituras em que Jesus fala para Pedro pegar um anzol, ir lá no rio pescar, jogar o anzol, e o peixe que ele pegasse, ele tirasse e ele acha uma moeda na boca. E o que Pedro está dando? Pedro está pagando o quê? Tributo, tá? E daí ele diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Se eu excluo o dízimo, não tenho mais nada que está dando para Deus. E o judeu ele tinha que pagar o tributo do templo anualmente. E César era pagar o quê? Os atributos do Estado, vamos entender assim. Então dai a César o que é de César. Quando tentaram Jesus Cristo, tá? Para ver se Jesus ficava contra os romanos para ter o que pegar no pé, ele disse não, aquilo que é lícito o Estado cobrar, ele vai cobrar. Tá? Tanto é que Mateus era cobrador de impostos, era funcionário da alfândega, né? Quem passava tinha que pagar pedágio. E agora dar a Deus o que é de Deus era a parte que o homem tinha que devidamente pagar ao templo. Aí alguém diz que o dízimo não deve ser pago. Irmãos, eu quero lembrar a vocês que Caim e Abel trouxeram ofertas a Deus, tá? O Caim cultivava lá suas mandiocas, suas batatas doces, lá suas coisas e tal, e ele trouxe dos produtos da terra para oferecer a Deus. E Abel era o que? Criador de ovelhas, ele trouxe o que? Ovelhas. Deus recebeu a de Abel e não recebeu a de Caim, tá? Por que eles trouxeram? Porque já se tinha a ideia, o pensamento em si de ofertas a Deus. O produto da terra e as ovelhas já eram dízimo em si. Era uma oferta. Agora eu vou dizer, não, era oferta, não era dízimo. Tá, mas e Abraão? Abraão diz ao Senhor que ele vai à guerra junto com os 5 reis. E que depois que ele mata os 5 reis, o que ele faz? Ele toma todos os despojos de guerra, faz um levantamento, vê quanto custa, e ele o que faz? Ele dá dízimo ao Senhor. E a lei ainda não existia nesse período. E outras passagens mais que nós temos acerca do dízimo, lá no Velho Testamento que teve gente que dizimou, e a lei ainda não o quê? Não havia sido promulgada. Então aquilo que existia, vamos tomar assim, o senso comum, tá, do dízimo no coração das pessoas e as ofertas já existia. Aí o que acontece? Deus passa a lei para Moisés e Deus torna aquilo, como é que eu vou dizer para ti, real, verdadeiro, como uma obrigação debaixo de uma lei. Mas a maioria já cumpria. Então hoje, o nosso dízimo, as nossas ofertas, é uma doação voluntária do nosso coração. Porque o Senhor fala que é para nós dar, nós dizimar, nós ofertar e depois fazer prova dele. Agora, se você não aceita, amém, você não vai ofertar e não vai dar. Isso é algo teu para com Deus. Outra coisa, a nossa doação, a nossa oferta, o nosso dízimo, ela não nos dá direito da salvação. A salvação já foi concedida por Jesus na cruz. Nada mais há que nós podemos fazer. Eu vou dar o dízimo, dar uma oferta e isso vou ser salvo. Não, não existe, irmãos, barganha na salvação através de coisas humanas.
Porque a Bíblia diz, porque não foi com ouro, prata, que vós fostes comprados, mas fostes comprado pelo sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado que foi derramado por amor a vós. Então não é ouro, nem prata, nem coisas corruptíveis, mas foi o sangue precioso de Jesus. E sangue não tem você colocar valor e colocar preço, ainda mais o sangue do Cordeiro de Jesus que tira o pecado do mundo. Quanto ao tempo, nossas habilidades, irmãos, nós devemos de dar ao Senhor Jesus Cristo. Claro que se nós fôssemos ver, nós teríamos que dar o dízimo. 2 horas e 40 minutos de oração, tá? 2 horas e 40 minutos trabalhando para Jesus, e etc, etc. Mas o Senhor, claro, Ele não cobra dessa maneira. O dízimo normalmente é voltado para aquilo dos 100% que Deus nos dá, nós tiramos 10% e damos na casa do Senhor, sabendo que ninguém é obrigado a dizimar, só dizima quem é salvo. Você não dizima para ser salvo, só aquele que ama e é salvo dizima. Muito bem explicado, um ótimo esclarecimento. E você, irmão, você, irmã, entendeu? Conseguiu acompanhar? Lembrando, você pode deixar o teu questionamento, a tua pergunta, a tua dúvida nos comentários e ela também será respondida, porque além de aprender e conhecer sobre a palavra de Deus, aqui também a grande intenção, o grande objetivo é que nós tenhamos as nossas dúvidas respondidas e é por isso que temos esta oportunidade com o pastor Paulino. Estão conseguindo acompanhar então o ensino da noite desta sexta-feira? Que ótimo! E qualquer coisa, a sua dúvida, repito, será respondida. Pastor Paulino? Amém. Aí voltamos aos magos, né? Os magos são dirigidos, guiados pela estrela, perguntam aonde que está o rei dos judeus que acaba de nascer. Herodes, com segundas intenções, diz, ó, vão lá, achem, vêm, falam para mim, tudo na surdina que eu também quero ir adorar ele. Tá? Quero adorar ele. Bom, passa-se 2 anos, os magos avisados não voltam, fazem uma volta e vão para a sua terra natal. O Herodes, vendo que ele foi enganado, 2 anos depois, o que ele faz? Manda matar todas as crianças da idade daquela para baixo. Aí o que? Houve choro, gemido, etc. Segundo diz a palavra. E aí quando eles chegam, os magos, eles encontram Jesus aonde? Numa estrebaria. Jesus e Maria foram para lá para fazer parte do censo, tá? Que foi solicitado quem morasse, voltasse para a sua terra natal, e eles fizeram, tá? O censo. E daí eles encontraram Jesus envolto em panos, deitado na manjedoura, né? Onde se colocava capim para os animais comer, etc. E eles levaram 3 coisas para Jesus: ouro, incenso e mirra. Imaginou? Hã? Ouro, incenso e mirra, né? Já tem um valorzinho legal aí, né? Tá entendendo? E por quê, pastor Paulinho? Pois é, aí que tá a coisa, né? Aí por quê? Bom, o ouro. O ouro, ele tem uma representação tanto espiritual como humana. Quando eles estão pedindo informação, né, lá no livro de Mateus, eles dizem, nós vimos a sua estrela, tá? No capítulo 2, versículo 2, na parte B, vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorar quem? Tá? O rei dos judeus, o recém-nascido. Né? Versículo 2, viemos para adorar o rei dos judeus é recém-nascido. E daí, meus irmãos, o ouro, ele representa o quê? A realeza de Jesus. Que verdadeiramente ele era um rei. Os reis, quando se encontravam, davam presentes um para os outros. Davam ouro, prata, isso, aquilo, vestes reais, aquela pompa toda, faziam aliança. E aqui agora, eles estão dando ouro para Jesus, que demonstra a sua realeza, tá? Que verdadeiramente ele era um rei. Trata-se de uma oferta, o quê? Nobre altura da pessoa de Jesus Cristo. Isso aponta para o rei espiritual. Porque quando uma vez alguém quis ir junto com Jesus, disse, Jesus, eu deixarei tudo, e irei contigo, morarei contigo e coisa e tal. Jesus disse, então venha e veja onde é que eu moro. Ele disse, as aves do céu têm seu ninho, os chacais
tem as suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Eu acho que Jesus não ficou nem um pouquinho com esse ouro, sabe? Eu acho que ele deve ter dado de oferta, ou José comprou umas cabras legais, sabe? Tá? E daí eles deram também incenso. E o incenso mostra o que? A sua divindade. O incenso aponta para o seu lado divino. O que diz lá no livro de Hebreus? Olha só, irmãos. Me veio agora essa passagem. Livro de Hebreus, né? Lá no capítulo 1. É 1? Estou em Filemon. Eu não consigo achar mesmo, né? No capítulo 1 do livro de Hebreus, no versículo 6 em diante, fala acerca de Jesus Cristo. Tá? Mas a passagem que eu queria falar é que diz assim, porque ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ou querer ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma humana, a forma de homem, tá entendendo? E foi morto em morte de cruz. Então o que acontece aqui? A mirra, aliás, o incenso fala da sua divindade, e o incenso era usado em atos de purificação. E agora nós vemos que Jesus verdadeiramente era 100% homem, o que estava ali na manjedoura era 100% homem, mas ele também era 100% que Deus, ele era divino. Ele estava com Deus lá no princípio. Nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz o quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? Verbo era Jesus. Então no princípio era Jesus, Jesus estava com Deus e Deus era Jesus. E o versículo 2 diz, e nada do que foi feito sem ele se fez. E vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Então esse Jesus, que agora os magos encontram lá na manjedoura, lá na estrebaria, quem que é? Ele é tanto rei, e ofereceram ouro, como ele é divino, como ele é Deus. Deus no seu espírito, Deus na sua essência, Deus no seu poder, Deus naquela obra que ele veio o quê? Fazer, chamar os perdidos e mostrar o caminho da salvação. E também deram para Jesus o que é? Mirra. E essa mirra demonstra o seu o quê? Aspecto humano. Então nós temos o aspecto aqui da sua realeza como rei, da sua divindade no incenso e o seu aspecto humano, que ele era tão humano quanto eu e quanto você. E também era usado como um medicamento. A mirra era usado como um medicamento e também como perfume. A palavra de Deus diz que nós somos o bom perfume de Cristo. E sabe em que Paulo se embasou para falar que nós somos o bom perfume de Cristo? Em que, pastor? Lá na antiga Roma, tinha uma avenida chamada Via Ápia, se não me falha a memória. E quando os soldados romanos vinham da guerra de grandes conquistas, o que o povo fazia? Se reunia dos lados da rua, num desfile, num cortejo todo cheio de pompa, e lá vinham os grandes heróis, também os machucados e os feridos, nos carroções, os cavalos muito bem aparamentados, aquelas vestes reais, o comandante, e eles colocavam tipo cepos, né? Bastiões enfiados no chão, e em cima eles acendiam incensos, né? E tinha tochas de fogo, então subia aquele perfume, né? E os soldados entravam e iam para a via principal, para a praça, para lá receberem homenagens e a família receber eles. E Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo, e ele se embasou nessa passagem. E aqui nós temos o incenso, que demonstra o que? A divindade também de Jesus Cristo, que era usado o que? Na purificação, tá? E a mirra, o seu aspecto humano, de que Jesus era também homem, 100% homem, como você e como eu, e era usado em medicamento. Logo entendemos, quando eles dão essa mirra para Jesus, que ele era o que? Divino e humano, mas que veio para uma obra de curar o seu povo.
veio fazer uma obra de cura e de libertação no meio do seu povo. Livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, quando ele está lá na sinagoga, no sábado, dão o livro para ele ler, o rolo do livro, e ele diz assim, ó, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu. Pedimos, para que tu foi ungido, Jesus? E a palavra vai responder, primeiro, anunciar boas novas aos pobres, tá? Segundo, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, aos dominados pelo inimigo, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então aqui começa o quê? O ministério de Jesus. Aqui é o próprio Jesus, falando de Isaías, capítulo 61, ele diz, o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu. Mas agora nós temos o menino ali. O menino ali. E na apresentação de Jesus Cristo, um pouquinho mais para trás, no livro de Lucas, né? no capítulo 2, quando Simeão toma ao Senhor Jesus Cristo nos braços, ele diz assim lá no capítulo 2, versículo 29. No 28, Simeão então tomou nos braços a Jesus, louvando e dizendo, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Veja bem, Jesus, no seu aspecto humano e espiritual como Salvador, a qual preparaste perante a face de todos os povos, para iluminar os gentios e para a glória do teu povo, quem? Israel. Então o ouro representa o quê? O lado do rei, tá? Jesus como rei. E é bom nós ressaltar aqui, irmão Anderson, que Jesus foi o único que teve os 3 ministérios, né? Profeta, sacerdote e rei. E tem uma, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão, irmão de Moisés. Porque a ordem de Arão, ela era humana, mas a de Melquisedeque era o quê? Celestial. Então, deram ouro, a realeza de Jesus, o incenso, a sua divindade, e a mirra representava o quê? O seu aspecto humano. Amém? Amém, pastor Paulino. E sobre isso, estava fazendo algumas anotações aqui, e eu quero agora contextualizar com você, irmão, com você, irmã, que está nos assistindo. Recapitulando alguns pontos interessantes. Então, quem eram os 3 reis magos? O nome de cada um deles você anotou? Fez a tua colinha? Qual era a região de Abraão? Tá lembrado? O pastor Paulino falou. Qual era a região? E agora, ele acabou de nos dizer. Esse ainda está fresco na memória e eu tenho certeza que você vai responder de bate-pronto. Jesus Cristo foi profeta, profeta, Complementa pra gente aqui. Comenta, interage e deixa a resposta. Essa última, o pastor Paulino acabou de nos dizer, está fresquinha na sua memória. E as demais, você também pode responder para interagir e qualquer outra dúvida que tenha, deixa nos comentários e ela será respondida, pastor. E aí assim, depois de nós saber quem eram os magos, né? Quem eram os 3 magos, né? O Belchior, o Gaspar e o Baltazar, tá? Os presentes que eles deram para Jesus, eu gostaria de falar da estrela, tá? Da estrela que os guiava. Porque afinal de contas, nós temos coragem em Cristo Jesus de ministrar aqui o que muitos não ministram, né? Trazer algumas coisas para auxiliar os irmãos. Os magos, eles dizem assim, nós vimos a sua estrela, né? Mateus capítulo 2, versículo 2, lá na parte B. Vimos a sua estrela no Oriente. Mas que estrela era essa? Era um cometa? Era o cometa Harley? Era o que mais? Saturno? Marte? Netuno? Plutão? Era Júpiter? O que era isso? Era um meteorito? Tá?
Vamos procurar entender isso, tá? Depois que o Anderson falar sobre as mídias da igreja e como que você faz para acessar o site da igreja. Lembrando, toda sexta-feira nós temos as nossas transmissões, a nossa live Conhecendo a Palavra com o Pastor Paulino. Todos os temas, eles vão se interligando. Se porventura você gostaria de saber sobre alguma coisa que nós já falamos aqui, que o Pastor Paulino já explicou, você pode voltar aqui em nosso canal no YouTube e ali você encontra em transmissões anteriores. E lembrando, toda a programação da igreja, todas as informações pertinentes ao templo e à obra feita pela Renovar, você encontra em nossas mídias, no Instagram e também no Facebook, a programação completa da Renovar em Cristo. Lembrando as lives que nós tivemos também com o pastor José Paulo, as demais com o pastor Paulino, todo esse acervo você tem acesso. Se ficou com dúvida de uma live anterior, você também pode perguntar aqui. E é justamente por isso que estamos aqui, pastor Paulino, para nos ajudar a conhecer mais, a aprender e responder as dúvidas que nós temos também. Pastor? Amém. Então vejamos, Mateus 2,2, eles dizem, nós vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Bom, segundo a história, alguns historiadores, que nem lá do passado, desse momento, o Tácitus e o Suetônios, tá, registraram que havia uma expectativa, né, alguma projeção do nascimento de um menino, que depois, quando grande, ele iria governar e unir o mundo todo através do estabelecimento de um grande reino, tá? Que não teria mais fim. E isso gerou uma polvorosa, né? Era todo mundo procurando através das tábuas, isso e aquilo, de profecias, etc. Daniel na Babilônia previu, tá? A sua vinda aconteceria 483 anos, tá, do mandamento pós-babilônico de restaurar Jerusalém. Sabia disso? Vamos ver lá então, no livro de Daniel. Nós temos o livro de Daniel. Vamos abrir lá no capítulo 9 do livro de Daniel, do versículo 24 ao versículo 26. Então nós temos o quê? Nós temos mandamento pós-babilônico da restauração de Jerusalém. E ali diz assim, a partir do versículo 24 ao 27. Ele é bem escatológico, mas diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar ao fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir os santos dos santos. E aí segue-se, tá, o Daniel falando sobre a restauração de Israel, esses últimos dias, manifestação do anticristo, tá, e sobre a manifestação do Senhor Jesus Cristo e tal e coisa. Mas e daí a estrela, meus amados? A estrela guiou os magos, e por muitos tem sido promovido uma longa discussão. O que seria essa estrela? Tá? Seria tão somente uma estrela fixa no céu? Ou apareceu só naquele período e nunca mais? O que seria na realidade? Seria um cometa Halley. Ou então uma conjunção de vários planetas, conforme defendeu o astrônomo Johann Kepler, né? Se não me engano, ele era polaco, esse Kepler. Sabe que gostava de amarelo? Provável. Provavelmente, né? Não pintava a bota também? Também, vai saber. Daí, no fim de 1603, Kepler observou a conjunção de Júpiter e Saturno, tá? No complemento de Marte. Marte estava complementando. E no outono de 1604, um corpo celeste desconhecido apareceu próximo, perto dos planetas, e possuía um corpo luminoso muito vivo. E daí o Kepler se indagou se não seria esse o fenômeno que aparecera lá, e não seria a estrela dos magos, na época que Jesus nasceu.
E daí o que ele faz? Mas aí eu tenho uma dúvida, pastor Paulino, provável que ela vai ser respondida, porque em relação a isso, a estrela em si, ela tinha um propósito, não tinha? Com certeza. Havia um propósito. Havia. E somente uma junção de planetas não teria um propósito como esse, um propósito riquíssimo e importante como esse. É uma dúvida, também não sei, vou aprender daqui a pouquinho, o pastor Paulino vai seguir com a explicação. Mas o que fiquei matutando foi isso, não, mas a estrela ela tinha um propósito, então não poderia ser algo tão simplório, uma explicação humana tão lógica assim. Então, tô curioso, pastor. E na realidade a pergunta, as perguntas que não querem se calar é assim, se só foi naquele momento, bom, teve o propósito de marcar de uma forma não natural a conjunção de vários planetas que havia milhares e milhares de anos que não se reuniam, diria meu avô, que não se engruvinhavam ali naquele lugar para iluminar o nascimento de Jesus. E se continua depois, ou se continuou depois, tá? A ponto tal do Kepler ver em 1603 e 1604, é sinal que o quê? Que continua, né? Que continua. Bom, depois de muitos cálculos, o Kepler, tá, chegou à conclusão que tal fenômeno havia ocorrido por volta de o ano 747 da fundação de Roma, e que este seria a estrela dos magos. Então ele fez cálculos, ele era um matemático e um astrônomo. E ele fez uns cálculos e chegou à conclusão de que no ano 747, o ano da fundação de Roma, ele havia aparecido. E que daí fecha com o dia do nascimento de Jesus Cristo. Esse cálculo fecha então com o nascimento. Fecha com o nascimento e aí, de Jesus. Sendo pela explicação que ele deu, a explicação do cálculo, aquela junção de planetas acontecendo, foi com um grande propósito. Então, poderia, de fato, ser a junção de planetas, mas para isso teve um grande propósito. E é isso que fica claro pra gente, porque pegando somente a explicação seria muito simplório, humanamente falando, seria muito simplório uma explicação assim. Mas, agora a gente entendeu, então, o propósito de tudo isso, pastor. E aí, irmãos, bisbilhotando para cá, bisbilhotando para lá, a revista Galileu, tá? Revista Galileu, que é www.revistagalileu.globo.com, publicou segundo que a estrela dos magos poderia ser uma estrela supernova, que apareceu assim de um momento para o outro. Poderia ser cometa ou mesmo um planeta que havia ressurgido depois de estar escondido atrás do Sol. Apareceu, deu as caras. Porém o editor, tá, da Sky Telescope, tá, da revista astronômica, a revista de astronomia, trouxe a afirmação que a estrela dos magos pode ter sido fruto, tá, de um tipo de conjunções entre Vênus e Júpiter, que aconteceu entre o ano 2 e 3 da era cristã. Então você veja aí, tudo está conjuminando para que pode ter sido a junção de alguns planetas, né? Porque Marte a gente pode ver, né? Bem de manhã cedo, né? Que Jesus é chamado a estrela da manhã, né? Porque alguns dizem que é o tal de Marte, tá? Agora nós temos uma passagem no livro de Números, lá no capítulo 24, vamos achar os números aqui, capítulo 24, e no versículo 17, você que está em casa, procura aí, Números, capítulo 24, versículo 17 e 18, o profeta Balaão fala sobre Jesus, de uma forma assim bem metafórica, e ele diz assim, ó, eu o verei, mas não agora, o contemplarei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro, que quebrará as frontes de Moabe
e destruirá os filhos de Sete, de Edom, coisa e tal, tá? Conquistando pelas proezas de Israel. Essa é uma profecia lá em Números, tá? E ela chama a atenção acerca disso, acerca da estrela. Ou seja, o Balaão, aquele que é o chamado profeta vendilhão, apesar de tudo, né? Ele foi falado, foi usado por Deus para falar sobre isso, né? E nos chama a atenção que essa profecia, ela é muito profunda e ela é de extrema necessidade que nós saibamos o que é que acontece, o que é que se passa dentro dessa profecia. Mas eu creio que nós vamos deixar essa profecia para a próxima sexta-feira. O que tu acha? Tudo bem, eu tenho um pedido especial a fazer, pastor Paulino. Claro, não para este momento, porque nós temos uma sequência de assuntos para trabalhar, mas em um futuro próximo, o meu pedido, e eu sei que tem outros irmãos que também gostariam muito de ouvir falar sobre esse assunto, é uma live para nos explicar sobre as 70 semanas de Daniel, o advindo de Cristo, o advento, não o advindo, o advento da vinda de Cristo. E essas 70 semanas, o que nós gostaríamos de saber? Esse período já terminou, nós ainda estamos vivendo esse período, ao fim desse período, quais são os adventos? E nós queremos saber sobre isso, pastor Paulino, nós queremos uma live sobre este assunto. E um momento posterior, uma live sobre o Apocalipse também, interligando as 70 semanas de Daniel com alguns pontos específicos do Apocalipse. Será que podemos ser atendidos em um futuro próximo, pastor Paulino? Eu vou te responder e aos ouvintes, aos irmãos que estão assistindo em casa, com uma resposta quando a mãe de 2 discípulos pediram para Jesus: Senhor, quando entrar na tua glória, permita que esses 2 filhos meus, um assente à tua esquerda e outro à tua direita. Daí Jesus Cristo disse: dura coisa me pediste. Podereis vós ser batizado com um certo batismo que eu sou? Que era o batismo com o Espírito Santo nas águas? Sim. E podereis vós beber o mesmo cálice que eu vou beber? Quer dizer, ser morto do mesmo modo, passar pelas mesmas lutas e aflição? Sim. Agora, o assentar à direita ou à esquerda do Pai não compete a mim, mas compete o Pai. E eu vou te responder. A escatologia, meus irmãos, 70 semanas de Daniel, se já se completou ou não, se há de vir ou não, não me compete. Isso compete à pessoa do pastor José Paulo Nogueira da Silva, mais conhecido como Juca. Pastor Juca, está lançado o nosso pedido. Live sobre as 70 semanas de Daniel e também live sobre alguns pontos específicos do Apocalipse. Seguiremos aqui com os nossos assuntos com o pastor Paulino, mas pastor José Paulo, sinta-se convocado e não convidado, porque esse também é o nosso pedido. Irmãos, estamos alegres, felizes e agradecidos por essa oportunidade, por essa sexta-feira em que nós aprendemos mais sobre a palavra do Senhor. Tivemos aqui o pastor Paulino ministrando, nos ensinando, trazendo e compartilhando esse conhecimento. E, naturalmente, que nós tenhamos o hábito de ler a Bíblia, de buscar nas Escrituras também, para que nós estejamos a cada dia mais próximos de um relacionamento com Deus, em que nós conhecemos a palavra e o poder da palavra do Senhor, aí sim, ele age verdadeiramente em nós, porque nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Lembrando, é apenas o início da programação do fim de semana da Renovar. Temos os 5 cultos no domingo. Se você não preencheu a lista, preencha, confirma a tua presença, o horário em que você estará conosco aqui na Renovar. Qualquer outra novidade, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica de olho em nossas redes sociais, Instagram e Facebook da Renovar em Cristo. Pastor Paulino, por favor, ore para nos despedir. Amém. Graças a Deus, irmãos. Agradecidos por você ter tirado esse tempo e ter estado junto conosco. Nós vamos voltar sexta-feira e vamos iniciar respondendo os 3 pontos de Números 24, versículo 17
quando Balaão fala que eu o verei, tá? E quem mais fala isso na palavra de Deus? Amém? Quero orar por você então. Pai amado, louvamos o teu nome por esse momento, por essa graça que tu nos dá de falar de ti, de falar do teu povo, da tua palavra, e pedimos que tu, Senhor, trabalhe cada dia mais o conhecimento das tuas escrituras no coração do teu povo. Papai amado, nesses dias que estamos vivendo, amado Deus, o fim do ano, festas, guarda o teu povo, Senhor. Trabalha no coração deles, sustenta pelo teu amor e pela tua misericórdia. Que a vida seja tida como preciosa. O nosso louvor, exaltação e agradecimento a ti por tudo que tu nos deste nesse ano. Em nome de Jesus, amém. Um beijo no teu coração. Até a próxima sexta-feira de novo. Fique com Jesus.